Capítulo de número 27. Aleluia. Deixa eu me preparar aqui. Queridos, terça-feira, domingo, melhor dizendo, não teve culto, né? Teve um problema na nossa rede elétrica aqui perto e nós não tivemos culto. Eu ia pregar sobre o sábado, se o sábado é bíblico ou não. Amém? Os irmãos adventistas iam gostar da mensagem que eu ia pregar. Só que eu não vou pregar sobre sábado. A mensagem está pronta aqui, ela fica para uma outra ocasião, para uma escola bíblica, para um outro contexto. Hoje eu quero falar sobre Eli, Eli, lama sabachthani. Amém? Amém ou não amém? Mateus capítulo de número 27, versículo 46, diz assim: por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou lama sabachthani, como você quiser entender. O que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? A NVI traz: por que me desamparaste? Ou por que me abandonou? Amém? Quando se fala de relação, olhe para mim, por favor, com a sua Bíblia aberta. Quando se fala de relação de trindade dentro da Bíblia, dentro da teologia sistemática, todos os autores, pelo menos que eu já li na minha vida, eles vão dizer que trindade não se separa. A trindade, ela coexiste eternamente, coexiste agora e vai sempre existir, e eles nunca se separam. Tudo que a Trindade fez, do começo do Gênesis até o amém do Apocalipse, foi em harmonia, foi junto. Só que alguns autores bíblicos, eu posso citar um nome de peso aqui, que é muito conceituado, como o Dr. Timothy Keller. Dr. Timothy Keller, que é um grande pastor nova-iorquino, um americano, que é muito conceituado hoje, seus livros são best-seller no mundo todo. Ele vai dizer que no momento da cruz, nesse texto que nós lemos aqui, foi a única vez na história da humanidade, preste atenção para mim, para você entender o que eu quero pregar, foi a única vez na história da humanidade, Cleiton, que a Trindade se separou. Esse é o argumento do Dr. Timothy Keller, e a gente vai tentar desenvolver ele aqui, por quê? Só que nós temos aqui a questão dessa relação. O Pai enviou o Filho, escute isso, Cristo foi enviado pelo Pai. Cristo foi enviado por quem? Mas mesmo o Pai enviando o Filho, Ele estava junto com o Filho. E isso é o que nós não conseguimos na nossa mente humana limitada entender, que é um dos mistérios da encarnação de Cristo. Por exemplo, nós sabemos, porque a Bíblia diz que que Deus enviou Cristo. Mas nós sabemos que mesmo Deus enviando Cristo, Deus Pai estava com Cristo. Mas como isso? Por exemplo, eu preciso que você abra em João, capítulo de número 8. João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, versículo de número 29. Todos, pegue sua Bíblia e você vai ler essa referência bíblica comigo. Amém? Que diz assim, quem encontrou diga eu. João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele agrada. Esse texto está dizendo que Cristo é o único que consegue ao mesmo tempo ser enviado pelo Pai, mas permanecer no Pai. E isso eu não consigo te explicar dentro da teologia e dentro da minha limitação de ser humano. Eu preciso que você leia um outro texto comigo. Olhe para mim antes de você ler. Isso é tão complicado que mesmo os apóstolos, convivendo com Cristo em carne aqui, eles tiveram dificuldade de entender isso. Por exemplo, João capítulo 14, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Abre a Bíblia. João capítulo de número 14, quando Jesus vai ser interrogado por Filipe. Capítulo de número 14, versículo de número 9. Encontrou? Diga eu. Diz assim um texto. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem vê a mim, vê o... Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim. O Pai enviou o Filho, presta atenção no raciocínio, mas o Pai permanece no Filho. Como? Cristo olhou e disse: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai, mesmo eles sendo pessoas distintas, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que Cristo foi enviado pelo Pai. O Pai enviou o Filho, nós sabemos disso, mas o Pai não deixou o Filho só. Em todo o ministério eu descobri isso lendo, eu fiquei maravilhado, porque eu pensei na minha soteriologia e na minha pneumatologia, que só quem estava presente no ministério de Cristo era o Espírito. E eu descobri que a Trindade, como não pode se separar, que o Pai também sempre esteve presente com o Filho, porque a Trindade não vai se separar nesse contexto. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas a pergunta é: e na cruz? Por que, pastor Narciso? Porque na cruz do Calvário, alguns vão acreditar que pelo fato de Jesus estar ali gritando Eli, Eli, lama sabachthani, vai dizer, eu vou perguntar, na cruz, abandonou ou não abandonou? Abandonou ou não abandonou? Sim ou não? Abandonou ou não abandonou? Mas o próprio Cristo citou, e você acabou de ler dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Mas eu comecei a mensagem dizendo para você que a Trindade, na sua coeternidade, na sua coexistência, ela não se separa. Aí eles vão argumentar com o seguinte ponto: sobre Cristo estava todo o pecado da humanidade. Como Deus é santo, ele não poderia ter relação com Cristo. Inclusive o pastor que vos fala passou muitas aulas ensinando sobre esse ponto. Eu abria a boca e dizia: não poderia Cristo ter correlação com o Pai na cruz do Calvário, porque o Pai é santo, e o Filho está com o pecado do passado, do presente e do futuro. Então não tem como a Trindade nesse momento. Então é a única vez na história, segundo esses teóricos, esses pensadores, esses teólogos, que a Trindade vai se separar, porque o pecado estava sob... mas vamos analisar com coerência o que eu estou falando aqui. Amém ou não amém? Preste atenção para mim. Eu pergunto, você me responde. O Filho não sabia desde a eternidade, porque a Bíblia vai dar várias referências dizendo que o plano, antes do mundo ser criado, era para que ele terminasse na cruz. O Filho tinha plena certeza desde a eternidade que o plano de redenção era a cruz, sim ou não? Isso vai ser incoerente Cristo abrir a boca no 48 do segundo tempo e dizer: Deus meu, preste atenção nas palavras de Deus, de Cristo. Repita comigo, diga: Deus meu. É incoerente com o resto da Bíblia, é incoerente com o que os evangelhos ensinam, é incoerente com o que Paulo fala, e é incoerente com o próprio contexto da cruz. Sim ou não? Qual é a resposta então que nós temos para tudo isso aqui? Aleluia. Deus abandonou ou não abandonou? Eu fui pesquisar isso aqui, e é muito bom a gente estudar, irmão, porque o conhecimento ele liberta, ele tira as escamas. E eu fui perceber que Cristo aqui não estava orando. Não entendi, pastor, o senhor está louco? Não, porque eu já ouvi teólogo falar, e já li em livro, que essa aqui foi uma oração desesperada de Jesus, porque a parte humana dele estava latente, dizendo, abre aspas, não se esqueçam que o Cristo que está na cruz, recebendo não só punição pelos pecados, ou seja, o que está sendo punido não é só o corpo de Jesus, não é só a parte material de Cristo, mas é a sua parte imaterial. O seu psicológico está sendo afetado, e a sua parte imaterial, o seu espírito e alma estão sendo afetados nesse momento. E esses teólogos vão abrir a boca e vão dizer: olha, essa é a oração mais agoniante da vida de Cristo. E eu te confirmo nessa noite, glória, que Cristo, a minha tese é que Cristo não orou. Por quê, pastor? Porque você não vai encontrar nenhuma passagem do Novo Testamento Cristo orando dizendo Deus. Como assim, pastor? Não entendi, olhe para mim. É melhor, irmão, senão eu não falo. Se você não der glória, eu não falo.
você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica, Joel, Cristo orando Deus, Deus, Deus. Toda vez que ele orava era Pai. E porque na última oração ele tem que mudar a regra e orar a Deus? Porque Cristo não está orando, Cristo está recitando um salmo. Salmo de número 22. Abre a Bíblia, crente, dando glória, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória, irmão, vocês estão difícil hoje demais. Se fosse oração, Jesus oraria como sempre: Pai, por que me abandonaste? Porque Cristo nunca se referiu ao Pai como Deus. Sempre ele disse: o meu Pai, eu e o Pai sou. Eu não posso orar ao meu Pai, não posso pedir ao meu Pai tudo que pedindo ao Pai. Só que nesse momento Cristo não está orando, Cristo não está em agonia. Quem faz a besteira aqui, quem faz a confusão aqui, somos nós mesmos. Presta atenção nisso. Jesus está mostrando aos judeus. Quem abriu o Salmo 22? Quem abriu o Salmo 22? Eu ainda não abri, vou abrir agora. Salmo de número 20. Olha o versículo. Quem faz a confusão hermenêutica, olhe para mim, quem faz a confusão de interpretação somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente começa além do versículo 1, verso 1. Salmo não tem versículo. Deus meu, por que me desampara? Jesus, olhe para mim, Jesus sabia que esse salmo na cultura judaica é messiânico. Olha para mim, segura, Filipe. Jesus sabia que esse salmo é messiânico. Ele sabia que os judeus acreditavam que o Messias teria que passar por isso aqui. Só que a gente faz o quê? A gente esquece todo o resto do salmo. Olhe lá, ó. O salmo tem 31 versos, e a gente fala só o primeiro e esquece do resto. Realmente o salmo começa assim: Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas lê lá no versículo de número 4. Não, lê o 3 e o 4 e vê que o salmo pode começar triste. Olhe para mim antes de você ler. Todos. O salmo pode começar triste, mas ele não vai terminar triste. Então você não entendeu. O salmo começa com uma oração dizendo: Davi, por alguma aflição, por algum momento, olha como é o Espírito Santo. Davi não saberia talvez que Cristo, o Messias, iria passar por isso se não fosse outorgado ou revelado a ele pelo céu. Mas Davi, por algum momento de alguma aflição, Davi é quem? Quem é o autor? Davi, Joel. Davi é quem? Rei que é perseguido, rei de guerra, homem que lutou a vida toda e conquistou muitos inimigos. Só de Saul passou mais de 20 anos fugindo da mão dele. Então Davi, por algum momento, a maioria dos seus salmos compostos, os salmos compostos por ele, eram salmos de oração, de imprecação. Ele disse: Deus, mata meus inimigos, Deus, mata eles, Deus, coloca na prova. Porque Davi foi um homem que sofreu. Ele começa o salmo então na angústia, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus está na cruz, ele vai mostrar para os judeus e dizer assim: olha, a Bíblia de vocês já conta esse momento que eu estou vivendo aqui. Aleluia. E ele abre a boca e fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aí nascem as teorias, teoria A, teoria B, teoria C. Só que a gente esquece o resto dos versos. Olha o que diz o verso 4, verso 3 do mesmo salmo: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. O Messias sabia que a cruz não era desespero. O Messias sabia que a cruz não era vergonha. O Messias sabia que a cruz não era desamparo. O Messias sabia que a cruz não era abandono. Eu me lembro dos mártires, que quando iam morrer, iam cantando. Aí algum teólogo pode abrir a boca e falar assim: não, a parte humana dele, porque Jesus é 100%, dá uma porcentagem. Jesus é 100% homem, e como homem ele está sofrendo. Cristo na cruz do Calvário sabe que o diabo está sendo derrotado, que as trevas estão sendo derrotadas. Ele abre a boca e começa a cantar dizendo: Deus meu, Então aqui não tem nada de abandono. Pastor, ainda não me convenci. Preste atenção. Leia o versículo de número 5. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti.
Irmão, se Deus ajudou homem, se Deus livrou homens, se Deus livrou pessoas pecadoras, filhos adotados, como é que Deus, na sua lógica e na sua coerência, abandonaria o único primogênito e unigênito? Olha que coisa linda. Cristo está com o pecado da humanidade, sim ou não? Mas o pecado não é dele. Não, você não entendeu. Vou repetir. O pecado nele está sendo pago, Cleison, está sendo pago. Mas eu te pergunto, foi ele que pecou? Olha como é lindo. Se ele fosse só homem, só carne, realmente não teria como ter contato com Deus soberano, porque o Deus soberano não compacta. Só que a parte divina dele, ela permite com que, mesmo estando com os nossos pecados, a Trindade nunca se separe em nenhum momento da eternidade. Ei, para os teólogos que estão me escutando, que já pregaram, conserte esse erro hermenêutico, porque o Cristo na cruz não chorou, não orou abandonado ou amargurado. Ele estava cantando, dizendo: tu me livraste, tu cumpriste, tu és Deus, tu glorificou o teu nome. Olha só, versículo 24 do mesmo salmo. Quer ver que coisa linda? 24, quem encontrou diga amém. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito. Olhe para mim. Quem cumpriria o propósito de Deus na terra daqui? Levante a mão. Quem cumpriria o propósito de Deus na terra, no céu? Qual anjo teria capacidade? Nem Lúcifer, nem Abaddon, nem Apolion, nem querubins, nem serafins, nem Miguel, nem principado, nem potestade. Se ele não abandona esse, imagine aquele que tem todo o poder e autoridade, que tudo é por ele, para ele, sobre ele, porque ele é Deus. Aí no verso 24, levanta a mão e dá glória, pelo amor de Deus. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Eu já ouvi algum teólogo dizer, olhe para mim, que quando Cristo está na cruz, Deus está com a cara virada. Mentira, o Salmo está dizendo que quando Cristo está na cruz, o Pai está dizendo: Ele é digno. Já pensou eu discordar do Timothy Keller? Quem sou eu? Eu amo um livro dele chamado A Cruz do Rei. Quem já leu deve ser apaixonado por essa obra. Mas lá ele fala sobre isso, fazendo uma análise no Evangelho de Marcos. É por isso que a gente tem que ouvir, sim, Timothy Keller tem que ouvir MacArthur, tem que ouvir Piper, tem que ouvir F.F. Bruce, William Barclay é bom, mas toda a teologia é falha. Mas essa aqui não, meu irmão. Essa aqui é inspirada, inerrante, infalível. Quando eu olho para o eu lendo uma obra de um teólogo brasileiro, a gente não dá valor para o teólogo brasileiro. Ele olhando para um texto, ele esmiuçou todos esses camaradas e provou que Cristo lá não está negando. Cristo lá está dizendo: o que é um salmo? É um cântico. Você não olhe para mim. Para você que está escutando agora, talvez você não entenda. Mas quando o judeu que está lá embaixo escutou Eli, Eli, ei, você pensa que judeu é igual cristão? Judeu conhece Bíblia. Quando Jesus abriu a boca e falou Eli, Eli, automaticamente a mente dele vai para o Salmo 22. Aí Jesus, ao citar, ao cantar o Salmo, ele está falando para os judeus: a Bíblia de vocês já tinha dito 2000 anos atrás que eu estaria com... Jesus não está pegando a Bíblia dos judeus e reprovando, lançando por terra, mas ele está dando evidência que Abraão falou dele, que Moisés falou dele. Por quê? Porque, escute isso para você dar glória. Olhe para mim, isso aqui é muito forte. Quando você olha para Abraão, um enviado; Elias, um enviado; Noé, um enviado; Moisés, um enviado; Enoque, um enviado. Só que Cristo não é um enviado, ele é o. Não, você não entendeu. Todos são um enviado, mas Cristo é o enviado. Por quê? Porque esse meu irmão, isso significa: ai, Jesus amado,
aleluia. Isso significa que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Todos aí, lá vem Adão, um enviado, não deu certo. Lá vem Sete, não deu certo. Lá vem Abraão, não deu certo. Lá vem Noé, não deu certo. Lá vem Elias, não deu certo. Lá vem Enoque, não deu certo. Lá vem Moisés, lá vem Sansão, Daniel, Gideão, os reis, os patriarcas, não deu certo. Por quê? Porque eles eram um enviado. Mas quando veio o enviado, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu sinto algo de Deus aqui nessa noite. O cântico de Cristo na cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, não é desespero, não é abandono, não é choro. É o que, pastor? Salmo é cântico, salmo é adoração, salmo é Cristo dizendo na cruz: Tu és digno, Pai, de toda a honra, toda a glória, todo poder. Quem faz a besteira somos nós, Leonardo. A gente isola o texto, sobe na tribuna. Irmão, não precisa nem ser teólogo, não precisa nem conhecer muito de teologia, nem de original, para ver que isso aqui não tem coerência. Como é que se tem alguém digno de ser honrado por Deus é Cristo? E como é no 48 do segundo tempo que Cristo está precisando daquela unção, daquela força, o Pai vira a costa. Aí os ateus pegam o texto e falam: está vendo como ele não era Deus? Cristo era tão Deus que até no 48 do último sofrimento já tinha sido cuspido, já tinham batido nele, já tinham sorteado as vestes dele, estavam lá debaixo falando assim: ó, desce daí se tu é Deus, se tu é filho de Deus. Salvou a si mesmo e não pode se salvar. Aí no mesmo salmo ele fala: eu estava entre os cães. No mesmo 22 ele fala: eu estava rodeado entre os cães. Quer ver? Olha como um salmo é profético. Lá vai, versículo de número 18. Olha o que é esse salmo: reparta entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Os judeus pensavam que estavam pegando Cristo de surpresa, só que Cristo era o Messias. Vou repetir, irmão, isso é muito pouco. O Cristo era o Yeshua HaMashiach. Olhe para mim, no capítulo de número 8 de João, levante a sua mão e receba essa palavra, levante. No capítulo 8 de João, Cleiton, quando ele foi lá e disse assim: eu sou a luz do mundo, era na festa dos tabernáculos. Lá tinham 13 chifres, igual chifre de carneiro, onde eles depositavam ofertas no gasofilácio. E lá tinham 6 chifres que eram diferentes para a oferta voluntária. Eles iam dançar lá no pátio das mulheres, pegavam tochas e ficavam dançando. Quase pela manhã as tochas iam apagando. Quando iam apagando, Jesus aproveitou a oportunidade dizendo assim: olha, vocês dançam diante dessa luz, mas ela vai da meia-noite até 6 da manhã e apaga. Mas eu sou a luz do mundo. Ai papai, levante a mão aí, querido. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ai Jesus. Ai, olhe para mim, com a mão levantada, já estou terminando. Um pouquinho antes, no capítulo de número 6, dá um glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Um pouquinho antes, com a mão levantada, no capítulo 6, ele olha e diz assim: eu sou o pão da vida. Pergunte para mim: por que, pastor? Com a mão levantada, por que, pastor? Porque quando ele fala assim: eu sou o pão da vida, lá na cultura judaica tem pão asmo, tem pão do sacerdote, tem pão de expiação, tem vários tipos de pão. Quando ele olha, ele fala: eu sou o pão da vida. Ele está perguntando: Caio, do que vocês se alimentam? Você não entendeu? Aleluia. Ele está olhando para os judeus dizendo: se você se alimenta de que pão? De judaísmo? De cultura judaica? De cultura greco-romana? Do que você se alimenta? Eu sou o pão da vida. Levante a sua mão. Isso é prova suficiente para você abrir a sua boca. Dá glória a Deus, porque o nosso Cristo não sofreu abandonado numa cruz. Ele era o Messias que estava cantando o hino da vitória. Versículo 25 e eu encerro. Eu vou ler o 24 e o 25 do Salmo 22. Não desprezou
nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu. Quando ele gritou por socorro, Cristo disse na cruz assim, ó, está. Segura. 25. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos. Olhe para mim, o salmo começa triste, mas ele não termina triste. Aleluia. O salmo termina com Cristo o que é salmo? Música cantada com instrumento de corda. O que é cântico? Uma música que pode ser espiritual ou secular. O que é hino? Um cântico espiritual. O que tem na boca de Jesus é uma música didática, pedagógica, ensinando que Deus o colocou naquela situação, não para que ele fosse abandonado, mas para que o nome dele fosse honrado sobre toda a terra. Oh glória. Você pode ficar de pé comigo? Oh glória. Curve sua cabeça, eu vou orar. Oh grande Senhor, obrigado pela tua palavra. Tu és grande, tu és poderoso. Oh Deus, é nisso que eu creio. Eu não creio em um plano que precisou ser refeito. Eu creio que o plano foi tomado diante do atributo de onisciência e sabedoria. Eu creio em um Deus que não muda a história. Eu creio em um Deus que não faz rabisco de história para fazer uma nova história. Eu creio em um Deus que planejou tudo antes da fundação do mundo. E nessa noite nós estamos gratos, porque para Satanás a cruz foi vergonha, para os romanos a cruz foi vergonha, mas para os cristãos cruz significa redenção. Ali no Calvário, naquele último instante, o teu Espírito conseguiu, meu Deus, o Senhor, o Espírito Santo em harmonia, a Trindade Santa, conseguiram, meu Deus amado, aleluia, glorificar o teu Filho de uma maneira que agora ele é nome sobre todo nome. Para chegar diante da tua presença, toda língua tem que confessar e todo joelho tem que se dobrar, Senhor. Muito obrigado, meu Espírito de Deus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos. Continua abençoando a nossa vida. Faz conforme o teu querer e a tua vontade, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que todos possam dizer: pode sentar.